Olá, amigos do VRT. Estamos no seu espaço, comigo, Kátia Ferreira, arquiteta, hoje recebendo a amiga Ingrid Nascimento, geógrafa, mestra em estudos urbanos e doutora em Lisboa. Diga mais sobre a sua trajetória. É um prazer te receber aqui. Prazer meu, Cátia, pela conversa, pelo convite e pela oportunidade, né, de falar um pouco de algo tão importante e que move, né, muito da minha carreira. Então, o meu doutorado, né, como você bem falou, é um doutorado que foi feito em Lisboa, que deu oportunidade de ampliar um pouco mais o conhecimento, de ter uma visão melhor de mundo sobre isso tudo, doutorado em Engenharia do Território, que vem complementar justamente a geografia, né, o geógrafo, que muitas vezes é tão deixado de lado, confundindo com o Exato. geólogo, né? Então, eu sou bacharel em geografia, e desde a época da universidade, do bacharelado, eu sempre tive uma inclinação para essa área de estudos urbanos, do território, até fiz algumas especializações em geoprocessamento, em perícia ambiental, e tudo isso sempre convergindo para entender um pouco do espaço urbano e das suas dinâmicas, sempre lembrando que o espaço é algo que é vivo, né? O espaço não é morto, o espaço não é Exatamente. algo que deve ser construído em si. O espaço ele reage, como diria Milton Santos, ele sofre as consequências e ele traz consequências também. Então, a minha formação é muito pautada nessa relação de reciprocidade. Muito bom. E é uma coisa, uma surpresa para mim, eu te confesso, que normalmente nós, arquitetos urbanistas, sempre imaginamos que o urbano só é pautado pelas técnicas do urbanismo. E, na verdade, você vê com uma visão da geografia e um aprofundamento nesses estudos urbanos, né? Com esse crescimento desenfreado das cidades, né? Dessa urbis, desse espaço urbano, nós temos algumas questões que você estudou bastante e trabalha com isso, né? Que é a questão do saneamento urbano, que nós podemos abordar como esse espaço da cidade, né? Que é um dos pontos muito importantes para o bem-estar e a vida humana nas cidades e nos seus territórios, né? O saneamento, por alguns autores, é pré-requisito básico para um país alcançar o patamar de primeiro mundo é o quê? Educação e saneamento básico. Sem esses dois pilares, é muito difícil de dizer que um país está evoluindo em algum aspecto. E no caso do saneamento, já vem tendo tentativas aí no Brasil de maneira institucionalizada desde os anos de 1970, lá no Plan SAB, né, quando começou esse movimento institucional, trazendo a questão das caixas d'água, levar a Sim, água, porque primeiro era uma questão de água potável, vamos sim, trabalhar com a questão da água, e depois uma questão de coleta e tratamento de esgoto, porque o esgoto era jogado nas ruas, o esgoto era jogado de forma in natura, nas historicamente, praias, historicamente, historicamente, e em muitos exatamente. lugares ainda do nosso país e do Sim. mundo ainda é feito isso, né? Exatamente. Pensando na realidade do Brasil, atualmente, eu não vou ser pessimista aqui, mas a gente teve um avanço, mas dentro do nosso universo, vamos pensar o seguinte: atualmente, nos últimos dados de 2026, existem cerca de 90 milhões de brasileiros que não possuem acesso à coleta e tratamento de esgoto, sem levar em consideração aqueles que não são registrados. Eu estou falando dos números que são contabilizados, Kátia. Sim, E desses 90 milhões, vamos pensar o seguinte: vamos tentar simplificar a coisa. 90 milhões equivale à população total da França, que tem cerca de 68 milhões, ou da Itália, que tem cerca de 59 milhões. Olha quantas pessoas ainda não têm acesso e coleta. E aí, pensando na água, a gente tem cerca de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água também, que é um direito. Né? E se eu for entrar aqui na questão da drenagem, na questão do resíduo, isso complica ainda mais. Então, são números alarmantes. Né? São quase 5 mil piscinas olímpicas jogadas em natura a céu aberto. E esses números, quando a gente pensa,
podem estar se questionando, mas isso acontece aonde, né? Principalmente nas regiões norte e nordeste. E não é que na região sudeste não tenha também. A gente tem, principalmente nas áreas consideradas vulneráveis. Mas a gente tem, por exemplo, na ilha Montão do Trigo, que é num lugar paradisíaco, todo mundo conhece em São Paulo, na região de São Sebastião, que nessa ilha tem cerca de 70 pessoas, que você abre no Instagram, tá assim, ilha paradisíaca para passar final de semana. Mas nessa ilha não tem tratamento e coleta de esgoto. As pessoas não usam. Na Ilha do Abraão também, em Angra dos Reis, que é um ponto turístico Paraíso, né? Ilha Grande, vamos dizer assim. Em várias localidades da Ilha Grande, mas aonde é mais adensado, que é o Abraão, não tem, né? A coleta e o tratamento, enfim. E aí vamos lá atrás, naquela questão de como começou essa questão do esgoto e da água. A pessoa, o ser humano, desde muito dos primórdios, ia atrás de uma fonte de água natural, limpa, né? Uma fonte da natureza. Muito bem. E a questão, conforme foi se adensando nos espaços urbanos, existiam as fossas sépticas, né? Que iam para dentro do solo e esse solo ficava contaminado ali de uma forma que seria impossível viver numa cidade, por exemplo, como São Paulo, que na Grande São Paulo nós somos em 29 milhões de habitantes, né? Dessa maneira. E as soluções, como você falou, você vem do Nordeste, né? Natural do Rio Grande do Norte. Sim. Lá, quando nós falamos aqui do Sul, né? Lá no Nordeste, mas na verdade o país todo está imbuído na mesma política, né? Que nós falávamos. Você acha que a questão do saneamento básico deveria ser uma questão de Estado, de planejamento realmente macro? Então, Kátia, hoje o saneamento ele já até está dentro dessa política de Estado, né? Porque a gente tem uma lei nacional, que é a 11445 de 2007, que foi atualizada pela Lei 14026 de 2020. Então, existe essa lei nacional que ela é uma amálgama, né? Ela vai dar todas as diretrizes para aquilo que deve ser feito em todo o Brasil, em todo o território. Então, áreas urbanas e áreas rurais também, né? Todas são contempladas, então já existe. A grande questão é o quê? É o que eu trouxe na minha tese de doutoramento, bases para sustentação para a universalização do saneamento. Então, discuti isso na minha tese de doutoramento. A sacada disso é que o Brasil ele não pode ser olhado como um território homogêneo. Existe uma heterogeneidade que é muito forte. É como se o Brasil fosse um fuxico. Quem aqui já não conhece o fuxico? Você conhece um fuxico, né? Como uma boa arquiteta, amante da cultura. Né? São todas as cores, todos os formatos. Todos os formatos. Então, e o que é? São várias flores, né, que vão sendo costuradas de várias cores, tamanhos, uma diversidade, e que juntas formam uma coxa. Esse é o nosso Brasil. O Brasil é uma coxa de fuxico. E ele deve ser olhado de maneira individual. Eu não posso comparar laranja com maçã. A laranja é a laranja, a maçã é a maçã. Então, a região Nordeste, a região Sudeste, a região Norte tem suas peculiaridades. E dentro da região Nordeste, eu vou ter milhares de peculiaridades, assim como eu vou ter, por exemplo, dentro de um bairro. Daí a importância de olhar para o micro, não só para o macro. O macro é necessário para que se exista diretrizes, mas o mais importante é olhar para a peculiaridade do local. Por quê? Porque senão eu não posso exigir a mesma meta de universalização para uma cidade, por exemplo, eu tenho Jundiaí, no interior de São Paulo. É uma cidade hoje que eu estou com 98% de rede de coleta e tratamento de esgoto. Está tudo ok. Sim. Mas aí eu olho para o Acre, eu vou olhar para Natal, eu vou olhar, são cidades, uma está na região norte, a outra está na região nordeste, são realidades de formações diferentes.
é cultura diferente, é poder aquisitivo diferente, é capacidade de pagamento de usuário de diferente. Eu tenho solo diferente. Eu tenho lá em Natal, um solo predominantemente arenoso. Eu tenho um solo que vai infiltrar com mais facilidade. Então, Sim. isso é o que eu chamo de condicionantes territoriais. Então, é importante olhar, é importante ter uma diretriz, que eu chamaria de guarda-chuva, mas é importante verticalizar as ações e pensar local. Aliás, é pensar global e agir local. Agir local. E agir local. É muito interessante essa colocação, mesmo porque, por exemplo, você tem casos como o Rio de Janeiro, né? Que na mesma cidade, ali do lado, né? Você tem um mega densamento numa área de comunidade e ainda por cima em área de aclive, né? Área de morro, e do lado um condomínio urbano, vamos dizer, tradicional, né? Uhum. E aí, como você falou, são capacidades de pagamento de serviços diferentes, e as pessoas têm direito a ter a sua água e o seu esgoto coletado e tratado, né? E a questão que eu percebo também é em relação a que cada local tem a sua capacidade de fornecimento de água, né, ou de captação de água das fontes e recursos naturais, né? Algumas mais com mais vantagem, algumas com menos. Inclusive, eu estava hoje pela manhã falaram sobre energia, que realmente se tem muita água num lugar, né, para as hidroelétricas, e no outro lugar não tem água. Então, você acaba dispersando num tempo e na outra ponta você faltando, né? Exato. Então, você tem falta e abundância no mesmo território nacional, né? Pensando em termos de Brasil. E me fale uma coisa, você estava me comentando da sua postura enquanto, por vezes, reguladora e, por vezes, regulada nessa ação da distribuição da água e da coleta do esgoto, né? Como que funciona isso para a doutora? Então, primeiro só, assim, eu achei interessante que você falou dessa questão da capacidade de água, né? O que a gente chama de disponibilidade hídrica. Uhum. Então, a disponibilidade hídrica, ela precisa ser olhada, porque ela vem ao encontro, por exemplo, da questão do COP, né? Da questão climática. Então, a questão climática ela está intrinsecamente ligada a isso. Sim. Por quê? São Paulo vive esse impacto direto, porque a gente tem rodízio de abastecimento. Sim. Por quê? Porque eu tenho recarga, que não está fácil no Tietê, para poder chegar à água, não tem pressão. E hoje a gente tem um problema não só de disponibilidade hídrica, porque não tem chuva, as chuvas são irregulares, aí as pessoas falam, mas chove tanto. Mas o que a gente costuma dizer, chove no lugar errado, né? Deveria chover lá onde está a montante para poder distribuir melhor e recarregar, né, o corpo de água. E outra questão também, antes de eu entrar nessa questão da regulada, são as perdas hídricas. Sim. Porque hoje o Brasil, a média é uma perda de quase 50% do que a gente capta até chegar nas casas. Então, é uma perda muito alta, muito alta. Então, além de não ter, a gente ainda tem perdas assim consideráveis. Então, olha quanta coisa. E aí, falando um pouquinho dessa questão de regulador e regulado, eu brinco que eu sou o melhor dos dois mundos. Então, assim, eu tenho as duas visões, né? Eu fui treinada, eu passei muito nova no concurso da Agência Reguladora de Saneamento Básico de Natal, como analista de saneamento. E quando eu entrei para ser analista, né, tinha terminado a faculdade, eu estava vindo de uma obra de duto, eu trabalhei em obra de termoelétrica também. Sim. E eu achava que eles iam dar um treinamento, que eu ia fazer, que eu ia mudar o mundo. Eu descobri que eu não mudava o mundo. Foi triste esse momento. Mas, assim, eu descobri que eu poderia fazer a diferença, né? E eu passei a olhar mais de perto a política municipal de saneamento, passei a participar mais das conferências da cidade, fui coordenadora da conferência da cidade, levar para a comunidade a importância da água, do esgoto, do resíduos, então assim, mas principalmente água e esgoto. E aí, depois de um tempo, né, como sendo reguladora, eu brinco que
Meu pai fala assim, você foi treinada para ver problema no trabalho dos outros. Então, eu estava ali buscando defeitos, e muitas vezes eu acho que, pelo ímpeto até da juventude, né, eu achava que tudo dava para fazer, ou era certo ou era errado, e tinha que ser daquela forma. E depois de um tempo, eu fui para a concessionária. Sim. E eu assumi um cargo de gestão, fui, né, diretora de uma concessionária na DAI de Jundiaí. E lá, como diretora de regulação, eu passei a ser regulada. E agora, José? Já diria Drummond. Aí o bicho pegou. Mas, ao mesmo tempo, foi interessante que quando vinha a fiscalização, porque o que é a regulação? A regulação, a função dela não é ser PROCON. A função da regulação é antecipar os problemas, é garantir que o usuário tenha um serviço de melhor qualidade. E garantir o direito que está lá por lei, né? Exatamente. Então, assim, é fantástico o mundo regulatório. E eu passei a ser esse elo de ligação entre as pessoas que estavam na regulada e do regulador. Porque muitas vezes tem um antagonismo do bem e do mal, olha, medir força. Contra e a favor. Contra né? e a favor, que não é o caso. Que não é. Então eu passei a conversar com os meus colegas e sensibilizar, olha, o regulador não está aqui para isso, eles vão ver isso, vão ver aquilo, vamos trabalhar direitinho, uma norma assim, vamos tentar minimizar o problema. E isso foi facilitando a vida de todo mundo. Então, como regulada, eu tive mais sensibilidade para entender um pouco o que o regulador esperava. E mostrar, quebrar um pouco, porque eu acho que a gente está mergulhado no macro, num antagonismo muito forte. Né? É quase um polícia-ladrão. Você corre, eu me escondo, vou me esconder, e esquece o principal, que é o usuário. O usuário e o atendimento, uma tarifa justa, é o mote da questão. Então, nós vemos muito aqui na Grande São Paulo, né, onde nós estamos agora, inclusive, que há reclamações, né? Reclamações. E uma dificuldade que eu percebo é a questão da falta de comunicação dos técnicos, né? Das pessoas técnicas, quer seja da reguladora, das reguladas, enfim, das companhias, em expor um pouco, né? E contar um pouco e falar um pouco da dificuldade que todos estamos passando. Óbvio, as campanhas de economia, né? Olha, faça economia, não está chovendo, faça economia, não vai lavar calçada com a mangueira e tal, em especial nos espaços urbanos. Mas eu sinto essa falta de comunicação. Isso existe realmente na outra ponta, digamos assim, né? Olha, infelizmente, vai existir em todas as áreas, né? O desconhecido, ele muitas vezes assusta. E falando em São Paulo, né, eu acho que até com um pouco mais de propriedade, eu também trabalhei na Sabesp, que é a maior operadora hoje aqui no estado, e existe um esforço, sim, por parte da companhia de fazer essa comunicação. Mesmo depois do processo de privatização, já existia e hoje ainda continua existindo, né? Esse processo de comunicar, até mesmo por parte da reguladora, que é a CESP, a agência reguladora, o pessoal, eles fazem um trabalho muito presente e consistente. E as normas, né, de regulação é algo presente no dia a dia do sabespiano. Então, a gente brincava, você come e dorme olhando para a CESP. Agora tem uma questão da falta d'água, realmente, mas a gente tem que ver que São Paulo é imenso, né? E está tendo uma abundância de cultura, né? Saindo do público para o privado, está tendo uma adequação, mas mesmo assim, existe um esforço por parte da companhia para mudar essa cultura e tentar facilitar também isso daí para o usuário, mas a passos lentos, mas eu acho que a passos consistentes. Eu acho que tem uma legitimidade. Hoje o cenário está mudando, a própria CESP está mudando também o seu posicionamento, a agência reguladora ela se aproxima mais do usuário, a Sabesp se aproxima mais do usuário também. Então existe um esforço por parte dos atores de mudar um pouco esse cenário, sabe? E eu acho que enquanto mais a população ela for olhando com outros olhos e também fazendo a sua parte, eu acho que tem futuro ainda. Perfeito. A importância da educação na economia de água, no uso da água, em toda a questão da sustentabilidade
do lixo em si, né? Que isso também pode afetar os mananciais. Eu acho que é muito importante também, não? Muito. Eu acho que o que você falou é fundamental no sentido da visão sistêmica ou holístico, né? É preciso olhar para o todo. Preciso ter uma noção que as coisas não são isoladas e nem são móveis. Existe uma dinamicidade no território, como a gente começou a É, nossa conversa aqui. Então, a educação é quem vai fazer o cidadão não pegar a latinha e jogar pela janela e aquela latinha vai rolar e vai até a boca de lobo. A boca de lobo é aquele espaço que tem entre a guia e o asfalto. Sabe, todo mundo passa e olha ali aquela boca de lobo. Aí vem uma latinha, vai ali e para. Sendo que uma não vai fazer, não. Mas aí eu tenho 29 milhões de pessoas. Se cada pessoa jogar uma latinha, choveu. Aí o que acontece? Transborda, porque a água não vai descer. aí já contamina já contamina. os mananciais, Já né? contamina os mananciais, aí tem um esgoto que vai cair ali no rio. E aí, daí vem o quê? O que a gente chama de DVHs, que são as doenças de veiculação hídrica. E essas doenças, mas Ingrid, na minha casa tá tudo ok. Quem mora em condomínio, como é que tá a limpeza da caixa d'água? Exato. E aí? Tá feito? Todo mundo controla? Todo mundo pede? Perguntem-se assim, quanto tempo faz que você não olha no seu condomínio que a sua caixa d'água foi limpa? Aí você está lá tomando banho muito tranquilo, relaxa, abriu a boca. Problemas. No seu comércio, uma limpeza de uma caixa de gordura, né? Que acaba transbordando aquilo e contaminando totalmente o solo, então, muitas vezes. Todo mundo está sujeito a esse tipo de DVH. Não é só o cidadão que mora numa área vulnerável. Sim. E outra, por exemplo, o próprio transporte dessa água, a tubulação. Sim. Muitas vezes, se ela for danificada, ela vai ser contaminada. Por quê? A operadora garante a água na hora que está saindo. Existe um controle diário feito no que a gente chama de índices, né? Tem o índice de tratamento de esgoto, o índice de conformidade de tratamento de esgoto. Na saída da estação de tratamento. Exatamente. E isso é controlado, gente. Existe esse controle. O problema é o percurso, é o processo, sim, que aí pode existir contaminação. E aí vem a questão da educação. A importância de você não danificar, a importância de se falar, a importância de espaços como esses para se tratar temas tão pertinentes, né? Eu acho que aqui já é um movimento a mais. Sim. Não é? A gente sai um pouco... Hoje a gente vive na moda das trends, né? Dos assuntos do momento. E eu acredito muito que esse tema é um tema que não sai de moda. Exato. E nós vimos também, em alguns episódios atrás, falamos sobre esse crescimento desenfreado do urbano, das construções, basicamente, desse adensamento. Sempre nos referindo a São Paulo como um formato, mas isso está se espalhando pelo Brasil todo, não é? Recebi uma notícia bem recente de que em Cascavel, no Paraná, que era uma cidade pequena, relativamente, de 400 mil habitantes, estão se fazendo torres de 30 a 40 andares com as construtoras de Florianópolis e de Balneário Camboriú, certo? Então, veja, as cidades não estão preparadas necessariamente, né? Então, eu acho que esse olhar, como você falou, de ter um olhar local, né? Localizado para cada uma das emergências e urgências, é muito importante até para colaborar. Então, eu digo, você, morador da sua cidade, olhe o seu espaço, veja no seu entorno cada movimento, quer seja no abastecimento de água, quer seja na coleta de esgoto, na reciclagem do lixo, na sustentabilidade. Eu acho que é muito importante nós cuidarmos cada um do seu espaço, e isso virá até um movimento educativo, né, em torno da colaboração também com as agências e com os fornecedores, não? Sim, eu acho que tem um ditado, eu acho que todo mundo conhece, que é cada cabeça é um mundo, né? Então, cada cabeça é um mundo. Mas eu sou a favor do diálogo. Eu acho que o diálogo, ele vence barreiras. O diálogo vence barreiras e o conhecimento, ele conquista. Então, quanto mais a gente conversar, quanto mais tivermos espaço e quanto mais pudermos simplificar as coisas.
Porque muitas vezes eu acho que existe um certo preconceito, porque é chato, é um tema cansativo, mas eu acho que trazer esses debates para uma linguagem local, uma linguagem fluida, faz com que todo mundo possa participar. Então, eu vejo que isso facilita, né? Atualmente, eu tenho colaborado para um site que se chama Mulheres do Saneamento, né? Musas. E nesse site, por exemplo, né, nesse blog, é mulheres que escrevem sobre diversas temáticas, Sim. mas principalmente sobre saneamento. E o mais legal é isso, é que você traz temas diversos e de uma forma simples que eles vão conversar, vamos dizer, com linguagens técnicas. Você traz temas do dia a dia conversando com linguagens técnicas. E assim faz com que as pessoas se tornem inclusivas. Tanto se fala em inclusão, né? E sair um pouco da teoria e vir para a prática da inclusão. Né? Perfeito. É isso que nós aqui do VRT procuramos fazer nesse espaço que nos é concedido, que é o nosso programa Seu Espaço, todas as terças-feiras às 21 horas ou quarta-feira na reprise às 9 da manhã. Muito obrigada, Ingrid, pela sua participação aqui conosco. Isso foi um bate-papo muito descontraído em relação a um tema extremamente relevante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada a você.